Olá, turma de análise 2, bem-vindos ao nosso primeiro roteiro de estudos, limites. Vou tocar a vinheta aqui, a produção vai tocar a vinheta e a gente já vai começar a aula. É isso aí. Então, gente, esse é o primeiro roteiro de estudos, tá? A gente vai falar sobre limites, ok? Então, bora lá pro vídeo. Ok, limites, tá? Só lembrando que análise 2, que é a sequência de análise 1, né, começa a fazer uma formalização do conteúdo que a gente viu no cálculo, né? Então a gente vai tentar formalizar bem mais o que a gente viu no cálculo 1 e cálculo 2, tá? Então aqui esse é o roteiro, é o texto inicial, e aqui eu já tinha um monte de rabisqueira, deixa eu deixar aqui, ó, de um teste que eu fiz antes de começar a aula. Então deixa eu tirar essa rabisqueira, deve ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok, não tem mais nada. Então vamos lá. Em análise 1, a gente já viu o conceito de limite de sequências, né? O que são sequências, né? Sequências nada mais são do que funções dos naturais, tá, na reta. E agora a gente vai fazer um estudo do conceito de limite por um caso mais geral, para funções de subconjuntos da reta na reta, tá? E todo esse roteiro a gente vai trabalhar com funções que saem de x em R, e esse x é um subconjunto de R. Tá? Só recordando que as epsilon vizinhanças de um ponto são denotadas por v epsilon de P, de um ponto P, né? V epsilon de P, e nada mais são do que o intervalo aberto o intervalo aberto P menos epsilon, P mais epsilon. Esse epsilon é um número real positivo, né? Em geral, algo pequeno, tá? Então a gente sempre, quando se refere a epsilon e delta, pensa em quantidades pequenas, tá? Geometricamente, o que é uma vizinhança epsilon, né? Uma epsilon vizinhança, tá? É você pegar o P, né, e considerar um intervalo aberto onde você acrescenta epsilon ao P à direita e subtrai epsilon do P à esquerda. Então é todo esse intervalo aberto, tá? Então vamos começar com uma ideia intuitiva do conceito de limite, né? Então o conceito de limite, ele tenta ver uma certa aproximação. Lá no lá no análise 1, a gente vê o conceito de limite de sequências, né? Ou, né, sequência xn tende a L, ou o limite da sequência xn, quando n vai para infinito, é L, tá? Significa que os termos da sequência se aproximam de L, né, à medida que esse n vai aumentando, tá? Então, de que forma isso ocorre, né? Vou fazer aqui uma recordação. Ocorre da seguinte forma, né? Quer dizer, dado, aqui está a definição, aqui, ó, dado um epsilon maior que zero, existe um n natural tal que, para todo n maior que esse não, tem-se, aqui é tem-se xn menos L menor que epsilon. Ou seja, né, o xn dista menos que epsilon do L para todo n maior que C não, né? Ou seja, fora da vizinhança V epsilon L, né? Essa vizinhança aqui, ó, V epsilon de L, tá? L menos epsilon, L mais epsilon, por menor que seja esse epsilon, fora dele existem finitos termos da sequência. Infinitos termos da sequência vão cair aqui dentro. Quando isso acontece, quando dado um epsilon maior que zero, existe um n em n tal que, para todo índice maior que n, a sequência cai aqui dentro da vizinhança de raio epsilon, dentro desse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, a gente então
vai dizer que o limite de xn é L, tá? A gente vai dizer isso aqui, o limite de xn é L, né? Ou isso aqui, tá? Então, isso que é o limite. Quer dizer, isso eu estou matematicamente expressando que a sequência se aproxima arbitrariamente de L. Quer dizer, por menor que seja esse epsilon, ele pode ser muito pequeno, né? Só finitos termos da sequência, a sequência é uma sequência infinita, só finitos termos vão ficar fora desse intervalo. A quantidade infinita vai estar lá dentro. Tá? Isso é o limite de uma sequência. A gente vai estender esse conceito. Tá? A gente vai ver aqui o exemplo 1. Vamos analisar o comportamento da função f, aqui, definida por x² menos x mais 2, né, para valores próximos de 2. Quando você está trabalhando com limite de sequência, não tem outro lugar para ir não ser para o infinito, tá? Para valores arbitrariamente grandes. Quando você está trabalhando com funções reais, você pode ir para pontos. Tá? Então vamos ver. A gente quer analisar o comportamento da função f para valores de x próximos de 2, mas não iguais a 2. Eu não estou interessado exatamente no 2. Eu quero ver como a função se comporta na medida que eu vou indo para o 2. Tá? Então vamos ver, a primeira análise que a gente pode fazer dessa aproximação é via tabela. Tá? Tá aqui a tabela. Olha, vou começar pelo x menor que 2. Então eu vou ir para 2 bem, né, bem tranquilo. 1. Né? Quando x é igual a 1, a minha f de x é 2. Quando o meu x é 1.5, né, já estou na metade do caminho para chegar em 2. A função me dá o valor de 2.75. Aí eu continuo, né, 1.8, 1.9 e até 1.99. Em 1.99, o valor da minha função é 3.99. Né? Então esse comportamento aqui está me induzindo a acreditar, né, que conforme eu me aproximo de 2 pela esquerda, a minha função se aproxima de 4. Tá? Agora para x maior que 2. Eu começo no 3, depois vou para o 2,5, 2.2, 2.1, 2.05, até 2.001. O que está acontecendo com a minha função? No 3 ela começa em 8, depois ela já cai para 5, depois ela começa a entrar na casa do 4. Tá? Então na casa do 4 e vai diminuindo, diminuindo, até que no 2,001 eu estou com 4,003001. Ou seja, essa tabela de valores está me sugerindo que para valores próximos de 2, a minha função fica próximo de 4. Tá? Vamos ver também o gráfico, que é um outro recurso importante. Tá? Vamos ver o que ocorre graficamente. Tá? Graficamente, né, conforme eu vou indo para 2, né, aqui, o que vai acontecendo? Opa, né? Eu vou ficando cada vez mais alto no gráfico. Tá? Cada vez mais próximo do valor 4. Aqui também, conforme eu vou me aproximando do 2, eu vou descendo no gráfico. Conforme eu vou me aproximando pela direita, tá? Pela direita, para valores maiores que 2, eu vou descendo para 4. Conforme eu vou me aproximando pela esquerda, eu vou subindo para 4. Tá? Então, para valores próximos de 2, né, o meu intervalo é jogado pela função a valores próximos de 4. Ok. Né? E aí a gente vai observar e vai concluir, tanto através da tabela, né, quanto através do gráfico, que os valores de f de x eles vão ficar próximos de 4, arbitrariamente próximos, né, se eu me manter próximo de 2, suficientemente próximo de 2. Né? Então, assim, sempre que eu quiser ficar muito perto de 4, eu consigo fazer isso destacando uma vizinhança que fica próximo de 2. E aí a gente escreve assim. Tá? A gente escreve que quando isso acontece, tá, a gente tem o limite de f de x quando x seja 2 igual a 4. Tá? Informalmente, né, ainda não está formalizado. Né? Generalizando esse processo, né, o limite de f de x quando
x tende a p é L, isso significa dizer que o f de x fica tão próximo de L, arbitrariamente, o quanto se queira, desde que esse x seja próximo de p. Ou seja, valores próximos de p são jogados em valores próximos de L pela função f. Tá? Até então, estamos aí muito informais, né? A gente vai fazer aqui uma analogia, né, com um arremesso num jogo, né, que a gente colocou futebol, né, e esse arremesso é governado pela função f, né, e aí esse arremesso vai do eixo x para o eixo y, tá? E aí a gente tem a seguinte situação. Então eu tenho aqui o meu arremessador, ele está na posição x, né, o nome desse bonequinho é Max. E aí o Max, né, ele quer garantir que, mesmo que ele não esteja nessa posição, ele consiga jogar a bola próximo desse valor pontual aqui, né? Repara o que está acontecendo aqui do gráfico ao lado, né? Conforme você se afasta de uma posição, né, os arremessos vão ficando distantes, tá? Repara que esse aqui está até bem distante, mas o arremesso nem está tão distante. Esse aqui está próximo, mas o arremesso nem está tão próximo, né? Vamos ver o que acontece aí, né? Na linguagem do jogo, né, o limite de f de x quando x tende a p é L, se conforme eu vou restringindo aqui, né, conforme eu vou estabelecendo uma vizinhança aqui para L, eu consigo achar uma vizinhança para x aqui em posição onde eu garanto, tá? Onde eu garanto que esse intervalinho aqui é jogado aqui dentro, né? Quer dizer, eu estabeleço uma precisão aqui do arremesso. Então, o limite existe quando, sempre que eu estabelecer uma precisão do arremesso, eu consigo um intervalo de confiança aqui, onde sempre que eu jogar daqui de dentro vai cair aqui. Não importa o quanto eu seja exigente com esse intervalinho, ele pode ser bem pequeno, mas se o limite existe, né, não importa o quanto seja pequeno essa parte aqui, eu vou conseguir um intervalo de confiança, onde sempre que eu estiver dentro desse intervalo, eu consigo jogar a bola lá dentro. Meu professor de cálculo de alguns anos atrás sempre falava que o conceito de limite ele dá origem a um jogo, né, onde alguém dá o epsilon para você, né, dá esse errinho aqui, e você tem que encontrar esse intervalo onde você sempre vai conseguir jogar a bola lá dentro. Então vamos para mais uma definição de limite, ainda um tanto quanto informal, tá? Essa definição aqui, ó, vamos pegar P é um número real, a gente vai dizer que o x tende a P, e escreve x setinha P, x tende a P, x está indo para P, quando os valores de x se tornam suficientemente próximos de P, tanto por valores menores quanto por valores maiores, porém, sem nunca chegarem a ser iguais a P. Quer dizer, a gente vai dizer que tende a P quando você é capaz de ir tomando valores cada vez mais próximos desse valor P, mas sem serem iguais a P. Então a gente diz que o x tende a P. Tá? E se existe um número L em R, tal que os valores de f de x tornam-se arbitrariamente próximos de L conforme x tende a P, a gente vai dizer que o limite de f de x quando x tende a P é igual a L. E aí a gente vai fazer aquela notação clássica de limite, né? Limite de f de x quando x tende a P é L. Então, isso aqui está dizendo que a f de x tem um comportamento, tá? Que comportamento? Se eu quiser que ela produza valores próximos de L, tá? Basta que eu encontre um intervalo próximo de P que isso vai acontecer. Mas a gente vai deixar cada vez mais formal essa ideia, tá? Então, por conta desse próximo, né? Próximo é um negócio que fica bem complicado. Se você estiver falando de material cirúrgico, próximo significa milésimos de milímetro. Mas se você está falando de distâncias astronômicas, né? A sua unidade é outra, é o ano-luz, né? Então isso pode ser muito grande e mesmo assim está próximo, tá? Então a gente vai tentar quantificar
essa ideia de proximidade, de arbitrariamente próximo. Tá? Aqui está a frase. Ó. Os valores de f de x se tornam tão próximos de L quanto desejarmos, desde que x seja tomado suficientemente próximo de P, mais diferente do próprio P. Então, vamos cuidar da primeira frase aqui. Ó. Os valores de f de x se tornam tão próximos de L quanto desejarmos. O que isso significa? Né? Isso significa que os valores das imagens f de x devem estar a uma distância de L tão pequena quanto desejada. Tá? Então, eu posso arbitrariamente próximo. Então, eu posso ficar cada vez mais próximo. Então, eu posso escolher um número, né, que eu vou entender como se fosse um erro e tolerar esse erro. Tá? Esse número pode ser muito pequeno. Tá? Pode ser 1 sobre 10 a 23. Tá? Esse é um número pequeno. 1 sobre 10 a 23 é um número pequeno. É 0,23 zeros. Tá? Eu posso aceitar essa precisão, que é uma precisão absurdamente grande. Tá? Então, eu estou livre para fixar qualquer precisão que eu quiser. Essa precisão, né, a gente vai chamar de epsilon. Tá? A única coisa que eu sei dessa precisão é que ela não é zero, ela não é exata. Ela é alguma coisa maior que zero. Né? Assim, queremos que f de x esteja a uma distância de L menor que esse epsilon. Tá? Por menor que esse epsilon seja. Tá? Então, tá aqui a ideia é fazer isso. É considerar aqui, ó, essa variação. Né? Quer dizer, eu tolero que f esteja onde? Eu tolero que f esteja menor que L mais epsilon e maior que L menos epsilon. Está aqui. Ó. Tá? Isso aqui pode ser muito pequeno. Na verdade, é arbitrariamente pequeno. Não importa, desde que seja maior que zero. Por menor que ele seja. Tá? Então, isso aqui é ser arbitrário. Né? F de x vai estar aqui dentro. Então, f de x fica arbitrariamente próximo se f de x, né, se f de x pertence à vizinhança epsilon de L para todo epsilon maior que zero. Isso que é ser arbitrariamente próximo. Né? O que é? Né? F de x fica arbitrariamente próximo se sempre existem x que vão cair dentro desse intervalinho, que é exatamente essa geometria aqui. Ok. Vamos lá, então. Que é o que eu acabei de escrever, né? Ou seja, para qualquer valor epsilon maior que zero, tomado arbitrariamente, tem-se f de x dentro da epsilon vizinhança, L menos epsilon L mais epsilon, ou a distância, né, o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Tá? Voltando àquela ideia do jogo de futebol, né? Lembrando que a bola é arremessada do eixo x para o eixo y, e após ser arremessada, a bola atinge o eixo x na posição f de x. Quer dizer, o objetivo é garantir que o gol seja feito, ou seja, que a função jogue um valor aqui dentro. Tá? Uma bola arremessada de um ponto x vai acertar o gol, vai estar, né, se a imagem estiver aqui dentro. Ou, equivalentemente, né, se em módulo a distância de f de x menos L for menor que epsilon. Tá? Então, a gente agora vai tratar da segunda frase da definição de limite para tentar, para fornecer um critério de que sempre que eu tiver, né, numa certa posição, eu consigo jogar a bola aqui dentro. Tá? Então, vamos lá. Vamos estudar, entender a expressão completa. Os valores de f de x se tornam tão próximos de L quanto desejarmos. Tá? Isso aqui é aquela ideia, né, do f de x menos L menor que epsilon para todo epsilon maior que zero. Agora a gente vai ver o desde que x seja tomado suficientemente próximo de P, mais diferente do próprio P. Tá? Então vamos lá. A gente vai ter que é o seguinte, a gente vai garantir que o f de x vai estar perto, né, de L, menor que epsilon, se o x estiver suficientemente próximo de P. Então, quer dizer, essa situação eu vou ter que transformar numa situação para x. Né? F de x estar próximo
né, estar próximo de L vai gerar uma condição de x estar próximo de P, suficientemente próximo. Quer dizer, qual é o suficiente próximo de P? Eu garanto que se o x estiver ali, né, naquele intervalo, num certo intervalo, eu vou conseguir botar o f de x aqui dentro. Então vamos voltar para a nossa analogia. Isso vai garantir que o gol seja marcado. Tá? Mas assim, o quão próximo é suficiente? Né? Como que eu vou garantir essa precisão? Né? A gente vai inevitavelmente trabalhar com uma precisão que depende desse epsilon. Então, quanto menor o epsilon, quanto mais preciso eu quero que o meu arremesso seja, mais próximo do ideal eu tenho que ter. Né? Mais próximo de P eu tenho que estar. Então vamos ver o desenho. Olha o Max voltando aqui. Tá? Então aqui no Max a gente tem essa ideia. O meu epsilon fixa o gol. Tá? Então eu dei uma epsilon. Tá aqui. Né? E aí o limite vai existir se eu conseguir achar aqui um certo intervalo, de forma que acontece o quê? De forma que qualquer arremesso feito aqui dentro desse intervalo, ele é jogado pela função aqui dentro. Então está garantido o meu gol. Né? Então eu faço aqui um erro, faço uma tolerância, né? próximo de L, e se eu consigo achar uma certa vizinhança aqui, suficientemente próxima de P. Suficiente, o que é suficientemente próxima de P? É uma vizinhança que vai cumprir essa missão. De qualquer lugar que eu arremessar aqui, né, não preciso estar exatamente no P, onde o Max está. Né, um pouquinho para a direita, mas não passando daqui, né, o meu arremesso vai cair lá dentro. Tá? Se eu diminuo o meu gol, se eu diminuo a precisão, eu inevitavelmente tenho que produzir um intervalo de suficiência menor para garantir que caia aqui dentro. Tá? Então, dado esse epsilon, qualquer que ele seja, eu tenho que ser capaz de encontrar uma outra vizinhança, que a gente vai chamar de delta, esse raio aqui dessa vizinhança, de forma que essa vizinhançazinha me garante estar aqui dentro. Tá? Então a questão fica o seguinte, né? Uma vez estabelecido o tamanho do gol pelo epsilon, né? Será que é possível demarcar uma área suficientemente pequena em torno de P, de maneira que se a bola for arremessada de dentro dessa área, né, ignorando a posição P, então o gol está garantido? Se isso é possível, isso é o conceito de limite dando certo, é quando o limite existe. Né? E o que é demarcar essa área? Demarcar essa área, né, significa encontrar um raio, que a gente chamou de delta, eu já falei isso aí um pouquinho antes, né, em torno do P, de onde o jogador certamente irá marcar o gol, né, uma vez que a bola obedece à função. Né? É importante que você ignore o que acontece exatamente na posição ideal, exatamente no ponto P. Porque não raras vezes, né, esse ponto P está até fora do domínio da função. Tá? E você, num processo de limite, não está interessado exatamente no ponto P, mas sim em pontos próximos a esse P. Né? Então esse delta aqui vai ser a suficiência. Né? Esse delta vai estabelecer que você dali consegue marcar o gol. Tá? Então, nestes termos, né, o gol vai estar garantido se a bola for lançada de qualquer ponto X dentro, né, da vizinhança delta de P. Então, aqui é uma vizinhança delta de P, tá? Só que sem o P. Então eu tiro o P aqui. Tá? Isso pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Tá? 0 menor que x menos P menor que delta. Tá? E aí, qual que é o lance do limite? Dado um epsilon, se for possível encontrar um delta nas condições estabelecidas acima, então o limite de f de x, quando x tende a P, é igual a L. Tá? Então vamos tentar escrever isso de forma matemática. Tá? Limite de f de x, quando x tende a P, é igual a L. Então isso aqui, eu estou dizendo o que está acontecendo. O que está acontecendo?
está acontecendo o seguinte, dado epsilon maior que zero, arbitrário qualquer que seja, por menor que seja, vai existir um delta que satisfaz o seguinte, f de x menos L em módulo menor que epsilon, para todo x tal que 0 menor que módulo de x menos p é menor que delta. Ou seja, a função vai cair aqui dentro, tá? Vai cair dentro da vizinhança epsilon de L, sempre que o x estiver na vizinhança delta de P sem o P. Tá? Isso aqui é importante. Tá? Ou seja, valores próximos de P vão produzir valores próximos de L. Quão próximos? Arbitrariamente próximos. Por menor que seja a tolerância que eu ponho aqui dentro, o epsilon, tá? Eu sempre vou encontrar um delta positivo, que o intervalo é jogado aqui dentro. Então está aqui o desenho aqui, ó, tá? Dado o epsilon, eu encontro esse delta joga, minha função joga todo esse intervalo aqui dentro. Ok? E isso nada mais é do que a definição formal de limite, tá? Então vamos ler essa definição aqui, ó. F de x em R, uma função, e P em x', um ponto de acumulação. Vou explicar já o que é um ponto de acumulação, tá? Repara uma coisa, repara que você tem que ter o seguinte, você tem que poder se aproximar de P arbitrariamente, tá? Um ponto de acumulação, né? P é ponto de acumulação de x conjunto se, né, se V epsilon de P menos o P tem interseção não vazia com x para todo epsilon. Isso quer dizer o seguinte, né? Por menor que seja o epsilon, aqui o epsilon aqui, ó, né? Por menor que seja o epsilon, tá? Ou o delta, assim, qualquer intervalinho que eu faço em torno do P, vão existir pontos de x nesse intervalinho. Ou seja, um ponto de acumulação é de fato um ponto onde qualquer que seja a vizinhança que eu tome dele, ou a direita ou a esquerda, vão ter pontos de x. Né? Se eu vou um pouquinho para frente, já tem ponto de x. Se eu vou um pouquinho para trás, já tem ponto de x. Tá? Então, um ponto de acumulação se eu consigo ir arbitrariamente próximo dele. Tá? Então, e o conjunto dos pontos de acumulação de um conjunto x, ele é chamado de x'. Tá? É o derivado que chama, né? Mas não é derivada, não. É derivado por causa que é o conjunto dos pontos de acumulação. Então, vamos lá. Né? Sejam f de x em R uma função e P um ponto de acumulação. Isso é uma condição de existência, né, do limite. Por que é uma condição de existência? Porque eu só consigo fazer limite para pontos de acumulação. Porque se eu não consigo me aproximar do P, que raio que eu estou fazendo, calculando, tentando avaliar como que a função se comporta perto de P? Tá? Então tem que ser um ponto de acumulação de x. Tá? Então a gente vai dizer que um número L é o limite de f de x quando x tende a P, né? E vai escrever isso, né? E isso vai se traduzir no seguinte comportamento. Se a cada epsilon maior que zero, dado arbitrariamente, existe um delta, tá? Também maior que zero, que cumpre a seguinte regra, aquela regra do Gauss, né? O f de x menos L tá? Dista em módulo é menor que epsilon para todo x em x que está suficientemente próximo de P, ou seja, está uma distância menor, né, que esse delta que você encontrou. Então, dado o epsilon, esse epsilon eu não tenho como mexer com ele, existe esse delta. Esse delta você tem que encontrar. Para provar que o limite existe, você tem que encontrar que
delta que faz isso, que faz esse trabalho aqui, né? De satisfazer essa desigualdade sempre que essa for satisfeita. E aí a gente tem alguns símbolos, né, para tentar tornar essa expressão mais enxuta. Tá? Então, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero também, tal que x em x e zero menor que o módulo x menos p menor que delta, vai implicar f de x menos l menor que epsilon. Tá? Então, o símbolo ajudou a gente a enxugar essa expressão. Em termos de vizinhanças, né, a gente pode escrever assim: o x está né, para todo epsilon maior que zero, existe um delta onde o x na vizinhança de P, né, exceto o próprio P, que a gente pode garantir essa exceção excluindo o P, né, tal que x está aqui e implica o x está aqui. Né. X está na vizinhança de raio delta de P menos P, implica que o f de x está na vizinhança de raio epsilon de L. Tá? Então vamos para algumas observações. Né? Na definição de limite é essencial que P seja um ponto de acumulação, quer dizer, é uma condição de existência, tá? Senão eu não consigo me aproximar arbitrariamente próximo. Chega algum momento que eu não tenho mais nenhum ponto próximo de P, e aí o limite vai por água abaixo. Tá? Porém é irrelevante o que acontece no P. Tá? O P pode estar no domínio, pode não estar. Tá? E essa restrição 0 maior que x menos p é a restrição que exclui a possibilidade do x ser igual a p. Tá? Em algumas situações a função está definida no p, mas eu não estou olhando para esse ponto p. Estou olhando para coisas próximas. Né? Assim, quando você escreve dessa forma, né, módulo de x menos p maior que zero menor que delta, eu estou dizendo que o x, né, vai ser tomado suficientemente próximo, que suficiente? A menos de delta, mas sem ser igual. Tá? Ok, então quando eu escrevo x vai para p, eu estou dizendo que o x se aproxima cada vez mais de p, mas sem nunca ser igual. Então vamos ver o nosso primeiro exemplo, onde a gente vai começar a fazer algumas contas. Tá? O exemplo 2 é provar pela definição de epsilons e deltas que o limite de 5x menos 3, quando x vai para 1, é 2. Tá? Então a gente vai ter que ir naquela ideia. Né? Seja epsilon maior que zero, então eu vou ter que considerar um epsilon dado, e eu vou ter que encontrar o delta, né? que vai fazer o seguinte, que sempre que 0 menor que x menos 1 menor que delta, eu vou ter f de x menos 2 menor que epsilon. Tá? E qual é o procedimento para você provar isso? 99% da situação é manipular essa expressão aqui, né? Você sabe que você tem que forçar ela a ser menor que epsilon no final, é manipular essa expressão, tentando fazer aparecer x menos 1. Tá? Eu vou manipular essa expressão e tentar fazer aparecer o x menos 1. Vamos dar uma olhada o que significa esse módulo aqui. Tá? Bora lá. O que significa esse módulo? Então eu vou trocar, o f de x é 5x menos 3, então esse módulo é 5x menos 3 menos 2. Ora, esse módulo vai ser igual então a 5x menos 5. Tá? A propriedade do módulo, esse 5 está multiplicando x menos 1, tem que fazer aparecer o x menos 1, tá vendo aqui? Ó? Então eu vou tirar esse 5 daqui, então isso aqui é 5 módulo de x menos 1. Apareceu aqui. Tá? Eu quero que esse módulo seja menor que epsilon. Tá? Eu quero que esse módulo seja menor que epsilon. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Né? O que eu tenho aqui? Né? Eu quero que esse módulo seja menor que epsilon sempre que isso aqui for menor que delta. Tá? Então, isso aqui ó, é menor que... Deixa eu aproveitar o espaço que tem ali. Ó. Isso aqui é menor que 5 delta. Concorda comigo? Que é menor que 5 delta? Tá? Porque o x menos 1 vai ser menor que delta. Eu tenho que achar esse delta. Eu não achei ainda, mas ele
né, ele tem que ser menor que delta. Então aqui, ó, 5x menos 1 é menor que 5 delta. Ah, então, ó, se eu tomar aqui, ó, se eu tomar delta igual a epsilon sobre 5, o que vai acontecer? Né? Se eu tomar delta igual a epsilon sobre 5, olha o delta aqui, ó, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser menor que epsilon. Tá? Porque aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 delta menor, perdão, eu vou ter 5 delta, isso aqui, perdão, isso aqui vai ser igual a epsilon. Tá? Se eu tomar o delta como sendo epsilon sobre 5, eu vou ter que 5 delta é menor que epsilon. Tá? Perdão, 5 delta é igual a epsilon. Eu vou melhorar aqui, ó. Desculpa aí, pessoal. Vem aqui, ó. Isso aqui é menor, de fato, que é menor que 5 delta. Aqui, menor que 5 delta. Porque x menos 1 é menor que delta. Ok? Mas eu quero que seja isso aqui igual a epsilon. Tá? Por que eu quero que seja igual a epsilon? Porque eu quero que o epsilon seja maior que essa expressão, tá? Sempre que o x menos 1 for menor que delta. Então basta que eu tome epsilon sobre 5, delta igual a epsilon sobre 5. Porque se o delta for igual a epsilon sobre 5, 5 delta é igual a 5 epsilon sobre 5, que é epsilon. Ok? Então a gente começa meio que trocado. A gente pega aqui esse negócio que eu quero forçar ser menor que epsilon, tá? E aí com isso eu faço aparecer esse módulo aqui, tá? E então digo quem é o epsilon. Então basta tomar digo quem é o delta. Basta tomar delta igual a epsilon sobre 5. Então, dado um epsilon qualquer, eu tomo delta como sendo epsilon sobre 5, e sempre que x menos 1 for menor que delta, o f de x menos 2 é menor que epsilon. Tá? Viu qual é o lance? O lance é esse. Né? Eu dou o tamanho do gol e tenho que encontrar, né, um delta, né, que ele, na verdade, esse delta depende tanto do 1, aqui no caso não depende, mas depende tanto do 1 quanto do epsilon. Né? Esse delta, em geral, né, depende do 1 e do epsilon. Aqui o 1, né, não entrou no lance, tá? Mas ele, em geral, depende. Então, dado um epsilon maior que 0, basta tomar o delta como sendo epsilon sobre 5. Então, toda vez que x menos 1 for menor que epsilon sobre 5, f de x menos 2 é menor que epsilon. E isso quer dizer, então, que o limite de 5x menos 3, quando x vai para 1, é 2. Tá? É isso aqui que diz isso. Ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos provar pela definição de epsilon e delta que limite de 4x menos 5 é 7. Né? A mesma ideia. Seja epsilon maior que 0, tome esse delta aqui, tá? Que eu vou achar ele. Como que eu vou achar ele? Eu vou tentar pegar essa expressão aqui, fazer aparecer o x menos 3, forçar ele ser menor que delta e achar uma expressão de delta envolvendo o epsilon. Então vamos lá. O que é o f de x? É 4x menos 5. Então isso aqui é módulo de 4x menos 5 menos 7. Isso aqui é igual a 4x menos 12. Tá? Tem que aparecer o x menos 3. Mas repara que se eu tirar o 4 daqui, eu vou ficar com 4 que multiplica x menos 3. Ah, o x menos 3 apareceu. Então, se o x menos 3 for menor que delta, tá? Isso significa que essa expressão aqui é menor que 4 delta. Né? E eu quero que 4 delta, então, seja menor que epsilon. Basta que eu tome, seja igual a epsilon. Basta que eu tome o delta como sendo epsilon sobre 4.
Tá? Por quê? Porque aí 4 delta vai ser igual a 4 epsilon sobre 4, que é epsilon. E aí tá certo, né? Se o x menos 3 for menor que delta, o f de x menos 7 é menor que epsilon. E aí a gente tem aqui o limite de 4x menos 5, quando x vai para 3, dando 7. Tá? Aqui uma seta. Aqui. Ok. Tá? Então a gente sempre começa daqui, né, e tenta achar aqui uma desigualdade, né, que vai envolver aqui, ou uma igualdade. Às vezes a gente pega menor, né, uma igualdade ou desigualdade. Né, porque para delta igual a epsilon sobre 4 funciona, mas se eu pegar epsilon menor perdão, se eu pegar delta menor que epsilon sobre 4 também vai funcionar. Tá? Porque é o seguinte, o que você está achando um intervalo de confiança, tá aqui, ó. Para todo mundo aqui dentro, né, de P menos delta, P mais delta, vai funcionar que o f de x vai estar menor que epsilon. Mas se eu quiser, eu posso pegar menor que isso, que também vai dar certo. Tá? Ok, mais um exemplo ali, exemplo 4. Vamos provar pela definição de epsilons e deltas que o limite de x ao quadrado é igual a zero, quando x vai para zero. Tá? Esse é um pouquinho, talvez um pouquinho mais delicado, mas vamos lá. Eu não falei quem que é, depois eu falei aqui. Então vamos fazer a mesma ideia que a gente vem fazendo. Né? Então a gente vai ter que supor que o módulo de x é menor que delta. Tá? E usar aqui. Então a gente faz de trás para frente, na verdade. Por isso que às vezes dá alguma dificuldade. Então vamos trocar o f de x por x quadrado. Então isso aqui é módulo de x quadrado, tá? Menos zero. Isso aqui é módulo de x ao quadrado, que é módulo de x ao quadrado, que é a mesma coisa. Tá? E aí o que eu tenho? Eu tenho que o x é menor que o delta. Tá? Então, o módulo de x ao quadrado é menor que o delta ao quadrado. Tá? Por quê? Porque a função quadrática é uma função crescente. Tá? Função quadrática é assim, ó. Tá? Então, quanto maior o número, mais alto é o seu valor pela função quadrática. Então, eu tenho que, se eu pegar uma desigualdade, né, se eu pegar A menor que B, então o A ao quadrado é menor que B ao quadrado. Né? Ambos positivos. Tá? Negativo pode dar problema. Eu estou falando de positivo, porque ó, todo mundo aqui é positivo. Tá? Zero maior que módulo x menor que delta. Tá? Ah, tá. E se eu fizer isso? Né? Então isso aqui é menor que delta ao quadrado. Então basta eu pegar, né? Basta pegar, eu fazer o delta ser igual, o delta ao quadrado ser igual a epsilon. Então, na verdade, basta eu tomar delta igual a raiz de epsilon. Se o delta for raiz de epsilon, está garantido que isso aqui acontece. Tá? Então, aqui o meu delta é raiz quadrada de epsilon. Tá? Então, é isso. Então, aqui x quadrado, aqui a gente faz essa troca. Isso aqui é menor que delta ao quadrado. Né? Se eu tomar o epsilon igual ao delta ao quadrado, né, eu vou ter satisfeito essa situação. Ou seja, mas é equivalente dizer, né, que se delta ao quadrado é igual a epsilon, é porque o delta é raiz de epsilon. Então vamos para mais um exemplo. Esse é o quinto exemplo. Aqui, ó. Vamos fazer o limite de x indo para 5 de raiz de x menos 1 e determinar um valor de delta, né, para quando o epsilon é igual a 1. Tá? Não vou fazer de forma geral, vou fazer com um pouco mais de cuidado. Então, fixamos o epsilon igual a 1. Né? Então, o tamanho do gol é 1. Né? Eu quero mostrar, né, que eu consigo encontrar um delta
de forma que sempre que meu x estiver a uma distância menor que θ, o valor da função está a uma distância menor que 1 de 2. Né? Então, ele vai estar entre entre 1 e 3. Então vamos lá. f de x menos 2 é módulo de raiz de x menos 1 menos 2. Né? Eu quero que isso seja menor que epsilon igual a 1. Então isso aqui eu quero que seja menor que 1. Então a gente vai ter que fazer aparecer o que aqui? Ó? Vai ter que fazer aparecer um x menos 5, tá? Nas nossas contas. Então vamos lá. Isso aqui, né, módulo de x menos 1 menos 2 menor que 1, é equivalente ao quê? É equivalente a menos 1 menor que raiz de x menos 1 a menos 2 menor que 1. Tá? Vou somar 2 nessa desigualdade. Tá? E vou ficar com o quê? Vou ficar com uma expressão, C somente C, somando 2, vou ficar com 1 menor que x menos 1 menor que 3. Concorda comigo? Porque eu somei 2 aqui, né? Ok. Ixi, e agora? O que você quer fazer, professor? Não, agora eu quero sumir com essa raiz aqui. Como que eu faço para sumir com essa raiz? Então, ó, repara que eu estou entre 1 e 3, são todos positivos, eu vou quadrar tudo, tá? Isso aqui é equivalente, tá? Eu vou quadrar tudo, porque eu estou em números positivos, isso aqui é equivalente a, quadra tudo, 1 menor que x menos 1 menor que 9. Quadrei tudo aqui, ó, porque quando eu estou lidando com números positivos, né, quando eu quadro, eu mantenho a desigualdade. Então, eu levei todo mundo ao quadrado. Tá? Quem que tem que fazer aparecer? Tem que fazer aparecer o x menos 5. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar 4 nessa expressão. Então, essa expressão é equivalente a 5 menor que x menos 5, somando 4 aqui. Ah, perdão, não é somar 4 não. É subtrair 4. Né? Vocês não me deixem errar, não me deixem passar essa vergonha. Então vamos subtrair 4 aqui. Então ficou menos 3 menor que x menos 5 menor que 5. Tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que achar um delta. Né? Então, onde é que eu estou aqui? Eu vou fazer até um desenho. Ó. Eu estou aqui. Aqui é o 5. Né? Então, o x está menor que a distância 5 e maior que menos 3, é isso? Ah, acho que nem precisa fazer desenho, não. O desenho é irrelevante aqui. Né? Então, tá aqui, ó. Nem precisa fazer desenho. Vamos pegar, então, aqui, ó. Né? Isso aqui, ó. Se ele tiver... Então, ele está entre menos 3 e 5. Agora, se ele tiver, né, entre menos 3 e 3, tá vendo aqui, ó? Né? Se ele, eu vou pegar o menor em módulo aqui. Se ele tiver em menos 3 a 3, então implica o quê? Ó? Se o x menos 5 tiver entre 3 e menos 3, então ele está entre menos 3 e 5, ok? Tá? Porque aqui eu permito... O que está acontecendo aqui? Ó? O x menos 5 ele pode ser menor que 5 e maior que menos 3. Tá? Agora, se eu considerar só o 3, então eu estou dentro desse intervalo aqui. Né? Então, o x menos 5 estar entre 3 e menos 3 significa, né, que ele está entre menos 3 e 5. Agora, esse aqui é equivalente a módulo de x menos 5 ser menor, botei um epsilon ali por causa do 3, né? Menor que 3. Tá? Então, se o x menos 5 for menor que 3, tá? Se x menos 5 for menor que 3, então o x está aqui dentro. Né? Se o x menos 5 for menor que 3, então
o x está aqui dentro, que está aqui dentro, que está aqui dentro, que está aqui dentro, e até, né? Segue a seta que você vai chegar aqui. Vai chegar aqui, isso acontece. Então, esse cara aqui, ó, é o teu delta, né? Então, vamos lá para baixo, ó. X menos 5 menor que 3, né? Se o x menos 5 for menor que 3, então implica que a f de x menos 2 é menor que 1. Então, logo basta tomar delta igual a 3. Porque se o delta for igual a 3, o que você tem? Você tem x menos 5 menor que delta, vai acarretar que o x menos 5 está entre menos 3 e 5, e se o x menos 5 está entre menos 3 e 5, é porque o raiz de x menos 1 menos 2 está menor que 1. Ok? É isso aí. Vamos salvar aqui nosso texto e seguir adiante. Tá? O próximo teorema que a gente vai ver, então, né, por que teorema? Né? Professor, por que você vai entrar com o teorema aí? Eu vou explicar por quê. Repara que é um tanto quanto difícil, tá? Você dizer que um limite existe por epsilon e delta, né? Difícil nem é muita palavra, mas quer dizer, é um esforço demasiado, né? Então, como que a gente faz para poupar esse esforço, né? É começar a procurar situações onde não é necessário, né, esse esforço, ou situações que esclareçam um pouco mais a situação dos limites. Então, o próximo teorema vai estabelecer uma equivalência entre o limite de uma função e o limite de uma sequência, né, para a gente aproveitar o que a gente já viu de análise 1, que é o limite de sequência. Então, vamos ver esse teorema. Aqui, ó, teorema 1. O ingrediente é uma função de x em R, P, um ponto de acumulação, já falei que é um ponto de acumulação, então eu posso me aproximar de P. Então é o seguinte, o limite de f de x quando x tende a P é L, aí C e somente C, o limite, tá, de cada sequência, né, tendendo a P, né, é elevado, né, em C somente C, limite de f de xn é L, para toda a sequência xn contida em x menos p, satisfazendo, né, o limite de xn vai para limite de xn é p. Então aqui é o seguinte, toda sequência, né, vamos refazer, vamos fazer a releitura. O limite de f de x quando x tende a p é L, C e somente C, o limite de f de xn é L, para toda xn que converge para P. Então, sempre que eu tiver xn indo para P, né, se o limite existe, eu vou ter f de xn indo para L. Tá? Então é o seguinte, ó, sequências indo para P são levadas em sequências indo para L. Essa que é a caracterização, C somente C. Então, se toda sequência, né, que vai para P, né, tem limite L quando você toma f dela, então o limite da função é L, quando x vai para P. E se o limite da função, né, quando x vai para P é L, isso significa que toda sequência que vai para P, né, é levada por f numa sequência que vai para L. Esse que é o teorema, é a caracterização por sequências de limite. Então, sempre que eu tenho uma sequência indo para P, né, se isso aqui existe, é porque o f da sequência, que também é uma sequência, vai para L. Tá? Então, é um C e somente C. Tá? Mas repara que é um C e somente C muito forte. Né? Se toda sequência, né, em x menos P, né, que converge para P é levada numa convergente para L, então o limite da função é L. Toda a sequência. Não pode falhar uma. Se uma falhar,
já não vale isso aqui, né? E se o limite de f de x é L, então isso acarreta que toda sequência, né, em x menos p, em x menos p, que vai para P, tem que ser levada numa sequência que vai para L. Tá ok. Vamos ver a demonstração, né, para ver o que está acontecendo. Aqui é a ida. Tá? Então a minha hipótese é essa aqui. Ó. A minha hipótese é que o limite de f de x igual a L existe. Né? Então, dado um epsilon, existe o delta, sempre. Né? Eu não tenho que provar isso, isso aqui é minha hipótese. Esse aqui é o que eu vou usar. Tá? Então vamos lá. Pega uma sequência qualquer então. Né? Toma uma sequência qualquer, né? Em x menos p, com ela convergindo para p. A gente tem que provar que o limite de f de xn é L. Né? Então, seja um epsilon maior que zero. Tá? Para a sequência. Né? Eu quero mostrar que tem um n0, tá? Que tem um n grande, que a partir desse n grande, né, toda a f de xn está no intervalo aqui. Então vamos lá. Como o limite de f de x, quando x vai para p, é L, então vai existir um delta, né, tal que f de x menos L menor que epsilon, quando ou sempre que 0 menor que x menos p menor que delta. Então, se eu estiver próximo do p, tá, o valor do meu x está próximo de L. Aí é o seguinte, ó, repara que essa sequência converge para P. Né? Ou seja, dado esse delta, como o limite de xn vai para P, então vai existir um n, né, onde xn menos p menor que delta para todo n maior que não. Tá? Mas, se o xn menos p é menor que delta para todo n maior que não, né, e o xn nunca é igual a p, porque essa sequência está sendo tomada aqui em x menos p, né, então, na verdade, eu tenho isso aqui. Ó, tá? Na verdade, eu tenho 0 menor que módulo de xn menos p menor que delta. Mas se esse ponto x, para todo n maior que n, mas se esse ponto está aqui, né, o conceito de limite nos diz que a imagem dele está aqui. Ó. Tá? Isso sempre que o n for maior que o e não. Ou seja, o f de xn converge para L. Tá? Então, se existe o limite para qualquer sequência convergindo para P. Tá? Agora a volta. Né? A volta é o seguinte, qualquer limite, né? Qualquer xn aqui em x menos p, tá? Qualquer xn aqui com xn indo para p, eu tenho que o f de xn vai para L. Então, qualquer sequência, isso aqui tem que acontecer. Então, eu vou fazer o seguinte, para provar a volta, eu vou supor que isso é verdade, mas que a tese não é. Então, a minha hipótese qual é? A minha hipótese é essa. Toda sequência aqui, tá? Que aqui em x menos p, que converge para p, tá? Eu tenho que o limite dela vai para L. Limite de sequência. Então, eu vou supor que não ocorre isso aqui. Tá? Eu vou supor que não. Então, de repente, vamos supor que acontece isso, mas não acontece isso. Então, eu vou provar a volta. Então, vamos supor, né, por um momento, que o limite de f de x quando x vai para p não é L. Não é L. O que isso significa? Né? Significa que tem um epsilon, né? Tem um erro pequeno, um epsilon pequeno, de forma que não importa o delta que eu pegar, vai existir um epsilon de que não importa o delta, por menor que ele seja, eu sempre vou conseguir um ponto aqui, né, que está perto, né, que está a menos de delta do P, mas que a imagem dele cai fora, cai maior ou igual. Tá? Então, ó, porque, ó, qual que é a definição? A definição é, para todo epsilon maior que zero, existe um delta que acontece aquela situação. Então, na verdade, a negação disso é, existe um epsilon,
de forma que qualquer delta, né, ele vai estar perto do P, mas a imagem dele vai ser jogada longe. Tá? Então, se isso é verdade, é porque tem que acontecer uma situação dessa. Então, vamos tomar, né, se vale para qualquer delta, vamos tomar um delta n. Esse delta n vai ser 1 sobre n e fazer o n indo de 1, 2, 3. Né? Então, para cada delta de 1 sobre n, né, eu vou conseguir achar um xn, né, um x, né, um x delta, então na verdade é um xn. Então dessa forma eu vou conseguir montar uma sequência, né, xn, n igual a 1 até o infinito, que é o x delta n, tá? Que eu vou tomar delta igual a 1, né, e aí eu vou achar um x1. Vou tomar delta igual a 2, vou achar um x2. O que está acontecendo com esses deltas? Né? O x1 ele dista menos que 1 do P. O x2 ele dista menos de meio do P. O x3 dista menos de 1/3. E por aí vai. Então sempre vai estar distando menor que 1 sobre n. Né? Ou seja, o limite dessa sequência que a gente criou aqui é P. Tá ok? O limite é P, porque ele vai ficando cada vez mais próximo de P. O limite é P. Tá? Mas não pode acontecer do limite de f de xn ser L. Porque sempre eu tenho f de xn menos L maior ou igual que epsilon. Né? E isso é uma contradição com a hipótese. Então, por contradição, o limite de f de x quando x tende a P tem que ser L. Tá? Ok. Vamos que vamos. E esse teorema, ele é um teorema muito usado, né? Ele é um importante teorema, né? Que é a caracterização de limite por sequências, e ele é muito usado para você mostrar que o limite não existe. Tá? Ele tem essa função. E ele também é usado com caráter teórico, para você aproveitar todos os resultados que você tem de sequência e transportar para funções. Né? A primeira consequência dele é o corolário 1, né? Unicidade do limite. Então, sejam f de x em R uma função, né? P é um ponto de acumulação de x. Se o limite de f de x, quando x vai para P, é L', e o limite de f de x, quando x vai para P, é L duas linhas, então o L' é igual a L duas linhas. Né? Isso era de se esperar, né? Mas a gente tem que demonstrar mesmo esperando isso. Né? E aí qual que é a ideia dessa demonstração? É jogar a responsabilidade para limite. Né? Usar esse mesmo resultado para limite de sequências. Tá? Demonstração, como P é ponto de acumulação, então vai ter uma sequência em x que não é idêntica a P, com essa sequência indo para P. Então o teorema 1 diz que o limite dessa sequência é L' e que o limite dessa sequência é L duas linhas. Como o limite de sequências é único, então esses dois valores a princípio não eram dois, eram iguais. Aqui faltou uma linha, agora que eu vi. Tá? Segundo corolário, operações com limites. Né? A gente tem uma série de regras de operações com limites de sequência, que vão ser naturalmente transportadas para os limites ordinários pelo teorema 1. Então vamos pegar f e g de x em R, P é um ponto de acumulação, e se o limite de f de x quando x tende a P é L, o limite de g de x quando x tende a P é M, então a gente vai ter as seguintes situações. Limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, e o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador não vá para zero. Tá? E como que eu provo? Joga toda a responsa para as sequências. Né? Como é ponto de acumulação, vai ter uma sequência de pontos em x não identicamente iguais a P, que vão convergir para P. E aí, do teorema acima, a gente vai ter que esses resultados são transportados para a sequência. Olha o nosso exemplo 6 aqui. Ó. A função f de R menos 0 em R, que pega o x e leva em seno de 1 sobre x, não possui limite quando o x vai para zero. Como que a gente vai ver isso aí? Né?
Quer dizer, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que achar um epsilon que, de, que a qualquer delta que eu ofereça vai dar ruim, né? Eu vou achar pontos próximos, né, do zero, mas que estão indo longe do eventual limite, né? Fica difícil de fazer, mas não é assim que a gente vai fazer, né? Não é pela definição, né? Não que não dê para fazer, dá para fazer, mas é mais fácil, né? Tá aqui a dica aqui, ó. É mais fácil fazer por sequência. Eu quero dizer que a função não possui limite, né? Uma forma de fazer isso, e não é uma forma difícil, né, é encontrar duas sequências que convergem para zero, mas que as imagens delas tenham limites diferentes, né? Você faz assim. Por que você faz assim? Porque o teorema acima diz que sequências que convergem para zero, se o limite existisse, deveriam convergir, né, para o mesmo lugar, tá? Então vamos lá, basta exibir duas sequências, né? Eu vou exibir a seguinte sequência, né? Vamos lá. Vou pegar como xn, eu vou pegar essa sequência aqui, ó. Como é 1 sobre x, eu vou colocar 1 sobre nπ, tá? Então xn é 1 sobre nπ. Ó, é claro que xn vai para zero, né? E quanto que é f de xn? Tá? Conforme o n cresce, né, esse denominador vai crescendo e essa fração vai ficando cada vez menor. O f de xn vai ser o seno, né, de 1 sobre xn, então o nπ sobe, então vai ficar seno de nπ. Agora, seno de nπ é identicamente nulo para todo n. Tá? Então, essa sequência vai para zero, tá? Mas a imagem dela vai para zero. Agora eu vou arrumar uma outra sequência, tá? Mas que a imagem dela não vai para zero. Então vamos lá, eu vou chamar ela de yn. Vou até mudar de cor. Que cor? Pretinha. Aqui, ó. Yn. Qual é a minha ideia? A minha ideia aqui é produzir um múltiplo de π sobre 2. Então vou fazer 1 sobre... Então, múltiplo de π sobre 2. Então, perdão, não vai ser 1. Então, quando eu inverter, vai ser um múltiplo de π sobre 2. Então, vamos lá. Então, vai ser 2, e aqui eu ponho π mais 2n π. É isso? É, porque aí eu vou dar várias voltas. Isso mesmo. Então, a minha sequência é essa. Repara que, da mesma forma que acima, né, quando o n vai indo para infinito, vai ficando grande, esse denominador vai ficando cada vez maior, tá? Cada vez maior, e aí então isso aqui vai para zero. Então, yn vai para zero. E o f de yn, qual é o comportamento dele? Ele vai ser o seno, tá, de π mais 2nπ sobre 2. E aí eu vou ter que fazer um reparo aqui, eu acho. É isso? π sobre 2 mais nπ. π sobre 2 mais nπ. Não que não dê certo, ainda vai dar certo, mas eu acho que é melhor eu colocar... não, tá certo, tá certo. Né? π sobre 2 mais nπ. nπ é um múltiplo, então é 180. nπ é múltiplo π. Tá. Eu vou fazer um conserto aqui para ficar mais evidente. Eu vou colocar 4 nπ aqui. Continua indo para zero da mesma forma, né? E aqui vai aparecer um 4. Então vou consertar aqui, ó. Aqui vai aparecer um 4. Vai ficar π mais 4
nπ sobre 2. Só para eu ficar com um seno mais fácil de fazer a conta. Então, isso aqui é seno de π sobre 2 mais 2 nπ. Tá? Por que isso aqui é o seno de π sobre 2 mais uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, né? Porque é n2π. 2π é uma volta inteira. Então, isso aqui é identicamente igual a 1. Tá? Então, o que acontece? Xn vai para 0, mais a sua imagem, e a sua imagem vai para 0, e yn vai para 0, mas a sua imagem vai para 1. Né? Então, isso não pode acontecer. Se o limite existe, essas sequências aqui têm que ir para o mesmo lugar. Né? Então, aqui, vamos voltar para o azul, o f de xn é identicamente nulo, então vai para 0, e o f de yn é identicamente igual a 1, então vai para 1. Então, o limite não existe, tá certo? Porque se existisse o limite, essas duas sequências aqui, essa e essa, deveriam ir para o mesmo lugar. Ok, vamos embora. Exemplo 7. A função f de r em r, né, que pega o x e leva em 0 se ele for racional, e leva em 1 se ele não for racional, ou seja, se ele for irracional, ela não possui limite em ponto algum da reta. Né? Vamos ver como que a gente faz isso? A ideia é sequência. Né? De fato, dado qualquer ponto P em R, devido à densidade de Q em R e de R menos Q em R, né? Ambos são densos. O que é isso, professor? Densidade? Densidade é o seguinte, ó. Se eu tenho P e Q, dois racionais, tá? Dois racionais, sempre vai ter um irracional entre eles. É isso que é ser denso. Né? Os irracionais, essa é a densidade dos irracionais. Né? Quaisquer dois racionais sempre tem um irracional. E qualquer dois irracionais, IJ, sempre vai ter um racional. Então eles estão distribuídos na reta real de forma que eles estão muito juntinhos uns dos outros. Tá? Sempre muito juntinhos uns dos outros. Então, se eu pegar qualquer dois racionais, eu sempre consigo colocar um irracional no meio. E se eu pegar quaisquer dois irracionais, eu sempre consigo colocar um racional no meio. Ok. Então, o que acontece com essa densidade? Essa densidade me permite o seguinte. Me permite montar uma sequência de racionais, xn, diferentes de P, convergindo para P, e montar uma sequência de irracionais, yn, diferente de P, indo para P. Né? Qualquer número real, eu consigo montar uma sequência de racionais, tá? Indo para ele, e uma sequência de irracionais indo para ele. Qual é a conclusão? Né? Qual é a conclusão da existência dessas sequências? Né? A conclusão é o seguinte, eu tenho duas sequências convergindo para P, mas o f de xn é quanto? Né? Os xn são todos racionais, então eles valem 0. Então essa sequência é identicamente nula. E essa sequência aqui vale quanto? Né? Todos são irracionais, então a função apresenta 1. Então essa sequência f de xn vai para 0, que ela é constante igual a 0, e essa sequência vai para 1, porque ela é constante igual a 1. Né? Logo, não pode existir o limite dessa f de x quando x tende a P. Tá? Porque se existisse, qualquer sequência indo para P deveria ser levada numa sequência indo para o limite. Mas uma sequência vai para 0 e a outra vai para 1, não tem um limite. Tá? Todas as sequências, né, a f deveria levar essas sequências para o mesmo lugar, se existisse o limite. Ok, vamos lá. Teorema 2, um importante teorema que permite que a gente calcule alguns limites, né, desde que você já conheça alguns. Né? O primeiro é conhecido como teorema do sanduíche,
ou teorema do confronto, né? O que ele está falando para você? Está falando que se você tem a função h maior ou igual que f e menor ou igual que g para todo x nas proximidades de um ponto P, e você sabe que o limite de f de x e o limite de g de x ambos vão para L, então essa desigualdade, né, para onde vai a fatia de cima e a fatia de baixo, vai o hambúrguerzinho aqui h. Então o teorema do sanduíche diz que se você tem essa desigualdade, então o limite de h de x tem que ir para L também. De certa forma você espreme, né, por baixo da h uma f, por cima uma g, e você verifica que vai para o mesmo lugar, né? Esses limites existem e valem L, então o meio tem que ir para lá também. Esse é o sanduíche. Uma consequência do sanduíche é um critério chamado infinitésimo vezes limitada, tá? que garante que o limite da tua função é zero, né? Se o limite de f de x, quando x vai para p, é zero, então isso é o que a gente chama de infinitésimo, é quando você tem um limite indo para, né? Limite indo para zero, limite de f de x quando x vai para p é zero, é chamado infinitésimo, né? Isso é um infinitésimo, essa parcela vai para zero. E g é uma função limitada, né, em uma vizinhança de P. Ela não precisa ser limitada global, mas perto do P ela tem um máximo e tem um mínimo. Então ela é limitada próximo do P. Tá? Então se eu fixo uma vizinhança do P, eu não consigo, essa G não estoura nessa vizinhança, então ela é limitada. Então se eu tenho um infinitésimo e uma limitada, então o limite do produto de uma infinitésimo por limitada é um infinitésimo também. Tá? É zero. Esse que teorema fala. Tá? E ele é uma consequência do sanduíche. Então, e é um critério, né? Infinitésimo vezes limitada vai para zero. Infinitésimo é uma função que tem limite indo para zero. Tá? Não vou fazer a demonstração porque é um exercício, ok? Mas vamos ver um exemplo aqui, um infinitésimo por limitada. Tá? Veja bem, limite, quero calcular o limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x vai para zero. Tá? Aqui já estou dizendo que é zero, né? Mas por que é zero? Tá? É zero pelo seguinte, repare que limite de x, né? Quando o x vai para zero, isso aqui é um infinitésimo. Tá? Isso aqui vai para zero. Se o x vai para zero, o x vai para zero. Tá? E o seno de x, né? Então isso aqui seria a f de x, né? Então aqui, ó, f de x igual a x, tá? E o seno de x seria, o seno de 1 sobre x seria g. Né? Repara que o seno é uma função limitada globalmente até. Tá? O seno ele nunca ultrapassa 1, tá? E nunca é menor que menos 1. Né? Então, o que você tem aqui? Então você tem um infinitésimo e você tem uma limitada. Tá? Módulo de g de x é igual a módulo de seno de 1 sobre x, que é menor que 1. Quer dizer, ela nunca é maior que 1 e nunca é menor que menos 1. Então aqui tem claramente um infinitésimo vezes limitada. Tá? E aí o que acontece? O teorema lá, 2b, vai dizer para a gente que esse limite é zero. Tá? Agora, vale observar o seguinte, não existe o limite de seno de 1 sobre x quando x vai para zero. Esse é o exemplo 6. A gente fez aquelas duas sequências. Tá? Uma ia para zero, a outra ia para 1. Tá? Mas mesmo assim, do teorema 2b, do infinitésimo vezes limitada, a gente tem que esse limite é zero. Tá? Esse pois foi feito aqui em cima. Né? Pois a f de x igual a x é um infinitésimo e seno de 1 sobre x é uma limitada. Tá? O último assunto do nosso roteiro aqui são os limites laterais. Né? A nossa discussão se deu em torno do conceito de limite, né? Para pontos se aproximando de P. Né? E a gente não se importa se se aproxima por valores maiores ou por menores. Né? Se aproxima. Né? Pode ser hora um, hora outro.
mas eu posso exigir uma lateralidade dessa aproximação, tá ok? Então vamos lá, vamos definir como seria uma aproximação lateral, né? Seja x em R, um ponto P é um ponto de acumulação à direita, que é a mesma coisa que ser ponto de acumulação, só que a única coisa que eu vou fazer de diferente é que eu vou exigir, né, que a vizinhança seja a vizinhança da direita, né? É assim, ó. Um ponto P é um ponto de acumulação à direita se toda a vizinhança de P contém algum ponto de x maior que P. Ou seja, né, ele é um ponto de acumulação à direita, né, se toda vez que eu faço a intersecção, né, de P mais epsilon com x, ela é não vazia. Sempre tem pontos de x aqui. Tá? Por menor que seja esse epsilon, sempre tem pontos de x. Mas assim, sempre tem ponto de x à direita. Tá? À direita. Então vamos lá. Então esse é um ponto de acumulação à direita. E a definição aqui, ó, seja f de x em R uma função e P um ponto de acumulação à direita. A gente vai dizer que o número L é um limite à direita de f quando x tende a P, e a gente escreve desse jeito. Mas assim, x tende a P pela direita, ou seja, né, o limite à direita, né, de f de x quando x tende a P, a gente vai escrever dessa forma, quer dizer, para diferenciar do limite tradicional, é esse maisinho aqui, ó, x tende a P mais, x tende a P pela direita. Né? Se dado o epsilon maior que zero, arbitrário, eu consegui encontrar um delta, tal que f de x menos L é menor que epsilon, sempre que o x estiver aqui. Tá? O que está aqui? Eu estou exigindo que esse x ele não está mais nesse intervalo aqui, ó, somente. Ele, além de estar nesse intervalo, né, ele é maior que o P. Né? Isso aqui significa pedir duas coisas. Pedir que ele está no intervalo menor que delta e é maior que P. Tá? Ok. Em símbolos, né, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok. O x pertence aqui, tá à direita, né, do P, implicar que o f de x menos L está aqui. Bom, repara, o f de x menos L pode estar à esquerda, pode estar à direita, o f de x menos L, o f de x à direita e à esquerda tanto faz, está próximo. Agora, quem tem que estar à direita é o x. Tá? Então, é um tipo de aproximação, né, que quando eu estou no limite tradicional, né, eu posso me aproximar, hora desse lado, hora desse, hora desse, hora desse, hora desse, né? Eu não tenho esse negócio de lado. Mas quando eu estou no limite lateral, né, no caso do limite pela direita, eu sou obrigado a me aproximar por valores maiores do que o P. Tá? Ok, analogamente a gente pode definir ponto de acumulação à esquerda, então a gente vai fazer esse tipo de intervalo, P menos epsilon P, e analogamente limite lateral à esquerda, da mesma forma, só que considerando esse lado aqui do intervalo. Tá? E aí a proposição 1 é uma proposição muito importante para a gente também. Né? Sejam f de x em R e P um ponto de acumulação. Então, o limite tradicional, o limite ordinário, né, f de x, quando x tende a P, é L, se e somente se os laterais existem e são iguais. Tá? Isso é uma forma de a gente poder calcular o limite também. Tá? O limite de f de x é igual a L, né, quando x vai para P, se e somente se os dois limites laterais existem e são iguais. Tá? Então, assim, o limite ocorre se, quando eu faço o limite lateral pela esquerda, faço o limite lateral pela direita e ambos são iguais para L. Tá? Então, de novo, é um outro critério. Né? Isso quer dizer o seguinte, se eu fizer um limite lateral à esquerda der um valor e o limite lateral à direita der outro valor, então o limite ordinário não existe. Então, é mais uma forma de provar que o limite não existe, tá? Usando limites laterais. Ok?
Então basta aproximar-se, a demonstração é a seguinte, basta aproximar-se do ponto P tanto por sequências à direita quanto por sequências à esquerda de P no Teorema 1. Então aqui a ideia essa equivalência a gente joga para a sequência também. Né? Joga para a sequência, tanto você se aproxima do ponto P por sequências à esquerda e sequência à direita. Ok? E aí vai dar essa equivalência. Tá? Vamos ver o exemplo 9. A função f de r menos 0 em r não possui limite quando x vai para 0. Tá? Como que ele faz aqui? É rapidinho. Ó. Faz o limite à direita. O limite da direita é 1, porque à direita o módulo de x é igual a x. Então essa função é identicamente igual a 1 para x à direita. Agora, se eu estou à esquerda do zero, eu estou usando números negativos. E números negativos vão ter módulo, né? Módulo negativo, ou seja, isso aqui é menos 1. Então o limite à direita é 1 e o limite à esquerda é menos 1. Então os limites são diferentes, então eu não tenho limite ordinário. Tá? Poderia fazer por sequência? Poderia. Tá? Mas seria uma coisa parecida. Pega uma sequência positiva, né? Você vai ver que ela vai tender a 1. Pega uma sequência negativa, ela vai tender a menos 1. Tá? Quer dizer, a sequência vai para 0, tanto à direita quanto à esquerda. Mas o f dela vai para 1 e menos 1. Tá? Ia dar do mesmo jeito. Então é assim que, em geral, a gente usa. Né? E aqui tem um poder até maior. Né? Você consegue mostrar tanto a não existência, como aconteceu aqui, como que a existência também. Tá? Você calcula o limite lateral, deu L. Calcula o outro limite lateral, deu L. Ah, legal, então o limite existe. Né? Algumas vezes você faz o cálculo de limites por limites laterais, para provar que o limite existe, na verdade. Ok? E com isso a gente encerra todo o tema do roteiro 1. Espero que com o que vocês viram agora, a gente consiga, né, fazer os exercícios que foram atribuídos. Tá? Eu agradeço a paciência, me alonguei porque tentei explicar o máximo de coisas que eu achava importante, né, ser bem detalhista. Eu desejo um bom estudo para vocês e até a próxima. Vou tocar a vinheta aí e a gente se vê na próxima aula. Ok, um abraço, até mais.